estamos hoje aqui usando o meio mais conveniente no momento, mais adequado e disponível para transmitirmos a palavra de Deus. E nesta oportunidade, a palavra é a EBD, né? É sobre a nossa escola bíblica dominical, trazendo hoje a lição de número 5 desse trimestre. Hoje já é a 5ª lição desse trimestre. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, que aí na sua casa nos assiste nesta manhã, tá? Que Deus abençoe a sua vida e que você aprenda mais de Deus nessa escola bíblica dominical de hoje. Nós vamos ao tema da nossa lição, tema que já foi aqui falado. Eu quero apenas frisar mais uma vez, o tema que é libertos do pecado para uma vida em Cristo. O tema da lição, ele já nos mostra um quadro, na verdade, que nós podemos dizer que é triste, né? Porque mostra um mundo, mostra uma sociedade necessitada de liberdade. Mostra também o lado mais negativo ainda, uma sociedade cativa, uma sociedade escravizada. Quando nós olhamos Colossenses, a Bíblia, Paulo diz ali em Colossenses, no capítulo 1, que o Senhor nos libertou das garras do diabo. Então, o próprio tema, ele nos mostra essa realidade, uma sociedade cativa, uma sociedade que precisa ser liberta. Essa liberdade, né, é uma liberdade que acontece por meio de Cristo, certo? E é uma liberdade para uma vida diferente, uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós temos o textuário que nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós vemos aqui nesse textuário que a obra da salvação, ela é de Deus, é uma ideia divina, ela é uma iniciativa de Deus, certo? Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou. Deus não olhou para as nossas imperfeições, não olhou para as nossas falhas, como diz o salmista no Salmo 103, o Salmo 103 diz que Deus, ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Quer dizer, os nossos pecados merecia que nós fôssemos desprezados. As nossas iniquidades merecíamos que nós vivêssemos afastados de Deus, que nós vivêssemos longe da verdade, que nós não fôssemos redimidos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, quer dizer, Deus, amado, nos alcança com o seu amor, com a sua misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Veja como essa característica de Deus, essa qualidade divina, em não nos tratar segundo os nossos pecados, em não olhar para nós de acordo com aquilo que nós merecíamos, mas sim segundo a sua misericórdia. Foi assim que Deus nos resgatou das trevas. Foi assim que Deus mudou a nossa sorte. Deus mudou a nossa vida. Deus nos libertou das garras do inimigo.
Deus abriu os nossos olhos espirituais. Deus abriu a porta da graça. Aleluia, glória a Deus. E aí, quando a porta da graça foi aberta, não por merecimento nosso, mas pela misericórdia de Deus, Deus também aciona o nosso livre-arbítrio e nós escolhemos aceitar Jesus como nosso Salvador e mudamos de vida. Hoje, nós não caminhamos mais cambaleando, mas nós caminhamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. O comentarista aqui, ele fala da maravilhosa graça, a graça divina, pela qual nós somos libertos. Mas ele também fala aqui dos benefícios, né? Benefícios, primeiro, perdoados. A graça do Senhor nos trouxe benefícios, amado, que ninguém mais poderia trazer. Nós somos perdoados. Depois, salvos. Certo? Salvos de quê? Da condenação. Condenação eterna. Condenação a viver eternamente longe da vida, longe da luz, longe da verdade. Nós somos, além de perdoados, salvos da condenação. E ainda, outros benefícios. E ainda recebemos o direito à vida eterna. O comentarista, ele nos mostra essa verdade. E eu quero entender, eu quero acreditar que essa palavra aqui, vida eterna, é muito mais do que uma eternidade simplesmente. Vida eterna aqui é uma vida próxima de Deus, ao lado, junto com o Senhor, mas também é eterna. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pois bem, e aí nós temos aqui o nosso assunto, o nosso comentário, né? O primeiro ponto da nossa lição, ele fala da antiga natureza morta em ofensas e pecado. É o primeiro ponto desse comentário, que nos leva a refletir sobre nossa natureza pecaminosa. O primeiro ponto nos leva a refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa que o apóstolo Paulo fala, que nós andávamos em ofensas e pecado, ela significa dizer que nós não tínhamos um andar direito, nós não tínhamos um andar correto diante de Deus. Nós andávamos como que em falso, cambaleando. Para nós entender melhor, nós tínhamos um defeito no nosso andar. Nós tínhamos um defeito no nosso caminhar. Nós andávamos, mas os nossos pés não trilhavam o caminho de forma adequada, perfeita, porque nós vivíamos uma vida de pecado. Nós vivíamos uma vida de ofensas. Como diz aqui o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Que coisa, né, amados? Filhos da ira, isto é, nós tínhamos uma vida de maldade, uma vida vivendo na maldade, uma vida trilhando o caminho da perdição, na ira, filhos da ira. Nós vivíamos como filhos da ira, uma vida de maldade,
atos pecaminosos, atitudes deploráveis, atitudes que Deus rejeitava, que não agradava a Deus. Era assim o nosso andar, o nosso caminhar. Ele fala assim, nossa condição anterior. A nossa condição anterior é exatamente essa, que nós, estando nessa caminhada, nessa vida de pecado, nessa vida distante da verdade, longe de Deus, nós fazíamos apenas aquilo que a nossa natureza, que a nossa mente desejava. A natureza pecaminosa, a mente, certo? Também maquinando mal, e nós seguíamos essa orientação da natureza pecaminosa. Vivíamos em ofensas e pecado. Isto é, nós não tínhamos ou não conhecíamos a verdade, nós não tínhamos ciência da vida eterna, por isso praticávamos aquilo que Deus não se agradava, praticávamos ou fazia ou agíamos de forma contrária às orientações de Deus. A nossa vida de pecado era exatamente essa, uma vida cambaleante, uma vida errada, uma vida tropeçando, sem andar direito, sem trilhar um caminho de forma adequada, mas errante. Era assim que nós vivíamos. Era assim que nós andávamos. O apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: o termo para pecado é armátia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Na natureza caída, isto é, andando de forma errada, cambaleante, longe da verdade, longe dos caminhos do Senhor, nós éramos o quê? Vistos como mortos. Vivos, mas ao mesmo tempo mortos. Por quê? Porque o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado gera a morte. A Bíblia fala isso, que o pecado, ele gera a morte. Embora vivos, mas em pecados, mortos para Deus, mortos para a verdade, mortos para a vida, mortos para a vida. Por quê? Por causa da vida em pecado. Um homem sem Deus está morto. Um homem sem Deus está literalmente morto. Porque Deus é vida. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que para nós adquirirmos vida, para nós termos vida, nós não precisamos simplesmente estarmos conscientes, estarmos de pé. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, glória a Deus. Mas o pecado que nos distanciou de Deus fez de nós pessoas o quê? Mortas. Por isso que nós, quando Deus olhava para nós, Ele víamos como pessoas mortas. Ele víamos-nos como pessoas sem vida. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus, isto é, morto, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus, isto é, morto. O conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa, impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então, veja bem, os pecados faz o quê? Separa o homem de Deus. O pecado faz o quê? Gera a morte. Separa o homem de Deus, gera a morte. Então não tem como esse homem que vive em ofensas e pecados, que vive em deleites e pecados, já que o pecado gera morte, já que o pecado nos separa de Deus, não tem como esse homem ter vida, mas sim ele ser alguém
morto. Para você não estar morto, você precisa de Deus. Para você não estar morto, você precisa estar longe da prática do pecado. Então, assim, a gente percebe o quê? A gente percebe que Deus não pode ou não aceita esse homem que vive em ofensas de pecado, em deleites de pecado. Deus não aceita que esse homem participe da sua salvação, da sua glória, da sua graça, da sua presença. Não aceita que esse homem desfrute, né, dos seus benefícios de salvação, por causa do pecado que o separa de Deus, do pecado que gera a morte. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Se nós dermos assim uma olhada retroativa, a nossa vida antes de Cristo, antes de Deus, que nós andávamos em deleites e pecados, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o quanto a nossa vida mudou agora que temos vida em Cristo, ou que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Pense bem, antes da salvação, éramos por natureza filhos da ira, separados de Deus. O pecado era gerado em nós. Depois que nós aceitamos Cristo, a coisa mudou. Antes de Cristo, como era que era a nossa vida de pecado? Deleites, imoralidade, devassidão, idolatria, bebedice. Era uma vida distante da verdade. Nós não estávamos preocupados em agradar a Deus. Quer ver? Preste atenção. Quantos de nós, antes de Cristo, antes da salvação, não vivíamos ébrios pelas calçadas, embriagados? Quantos de nós não éramos roubadores, adúlteros, ladrões, homicida? Quantos de nós não tínhamos uma vida deplorável, mergulhada nas trevas da maldade, do pecado? Quantos? Essa era a realidade. Mas agora não, agora a nossa vida é diferente. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 15. Ele disse assim: as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, né, nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isto é, aquela vida de embriaguez, aquela vida de homicídio, de adultério, aquela vida mergulhada nas trevas, ela ficou para onde? Para trás. É passado. Agora nós andamos como? Em novidade de vida. Preste atenção. A má conduta em que noutro tempo andastes, isto é, andastes, ficou para trás, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, isto é, viver. Andávamos, vivíamos mergulhado nas trevas. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Antes da regeneração. Agora, quais são agora as nossas atitudes? Tudo mudou. Aquele homem que saía do trabalho e ia para a mesa do bar e bebia com os seus amigos, entre aspas, aquele homem que gastava todo o seu ordenado lá no bar e chegava em casa embriagado, que não dava fé mais do mundo, da vida, que espancava as pessoas, que chegava num estado tão deplorável da vida. Ele agora, quando ele sai do trabalho, ele não vai mais para lá, porque agora ele é regenerado, ele é nova criatura. Agora ele sai do trabalho, ele vai para casa,
ele vai para a sua família, ele vai para a sua esposa, ele vai para os seus filhos, ele vai para as suas responsabilidades como homem, como esposo, como pai. Ele não vai mais para o bar. Aquele jovem que tinha uma vida de adultério, de crime, de drogas, ele não vai mais para lá. Ele vai para a igreja, ele agora canta no coral, ele agora faz parte do vocal, ele agora tem outros amigos, que não são apenas amigos, mas irmãos. Por quê? Porque mudou de vida, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, furto, mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos afastar-se a maneira de viver de seu tempo. É o que Paulo falou em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, né? Não vos conformeis com este mundo. O salvo, uma vez agora salvo, ele não mais se conforma com o mundo. Agora ele vive diferente. Aquela vida de imoralidade, aquela vida de furto, de mentira, aquela vida de adultério, aquela vida mergulhada no erro, agora já não é mais. Por quê? Porque agora ele tem uma novidade de vida. Ele andava, né? Essa era a realidade, essa era um fato na vida daquele que anda de forma errada, como disse Paulo aqui no início, né? Mergulhado em ofensas e pecados, ele andava assim. Também, segundo o princípio da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Isto é, sem Cristo, sem Deus, vivendo afastado do Senhor, numa vida de pecado, errante, cambaleando, como diz Paulo, essa pessoa ela é influenciada pelos poderes das trevas, pelos poderes do maligno, por aquele que veio roubar, matar e destruir. Andávamos influenciados por essa horda, por essas potestades malignas. Por quê? Porque vivíamos em pecados, vivíamos mergulhados nas trevas. Então aí Satanás tinha esse poder, Satanás tinha essa influência, influenciava de forma negativa nos nossos atos, nas nossas atitudes, na nossa vida, nos nossos pensamentos. Por quê? Porque nossa vida era uma vida mergulhada nas trevas, né? É exatamente essa a realidade. Nós também fazíamos a vontade de quê? Da carne. Além de sermos influenciados pelo maligno, antes também andávamos em ofensas e pecado, era uma vida de erro, cambaleando. Éramos também influenciados pelo maligno, mas também fazendo a vontade da carne. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se a inclinar para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, que toda imaginação do coração do homem era má continuamente. Era como nós andávamos na nossa vida de pecado, né? Aqui como está aqui falando o texto, refere-se, andávamos fazendo a vontade da carne, refere-se a inclinar para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. A carne, a natureza humana, ela é exatamente isso, ela cogita para fazer aquilo que lhe agrada, fazer aquilo que lhe faz bem, né? A natureza mal, a natureza caída. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou para o homem
lá no capítulo 6 de Gênesis, e a imaginação de seu coração era má, continuamente. O homem não tinha nada que se aproveitasse. A sua natureza caída, os seus pensamentos, a mente, aquilo que ele imaginava era continuamente ruim, desagradável. Foi isso que Deus viu no coração do homem, ali no capítulo 6 de Gênesis. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Esse é o nosso primeiro ponto, como já falamos, né? Fala da nossa vida de pecado, que andávamos cambaleante, de forma errada, que éramos influenciados pelo maligno, o inimigo tinha certo domínio sobre nós, por causa da nossa vida de pecado, influenciava de forma negativa a nossa vida, por causa das nossas atitudes pecaminosas, e nós também fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos. Nossa vida era continuamente má, como Deus viu lá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Essa era o nosso estado de pecado. Aí o segundo ponto traz uma outra realidade. Vivificados pela graça. Vivificados pela graça. Veja bem, esse segundo ponto que nos traz aqui uma realidade, que é uma realidade incontestável, que é a graça, né? A graça de Deus que nos vivifica. Apesar da situação de pecado, apesar da situação de pecado do homem errado, vivendo uma vida deplorável, uma vida influenciada pelo maligno, influenciada pelos pensamentos, a natureza caída, a natureza pecaminosa, apesar disso, como diz Paulo bem aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, certo? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos, certo? Ele vai nos trazer o quê? Ele vai nos trazer uma porta aberta, que chama-se graça, certo? Para quê? Para uma mudança de vida. Como o homem tem um livre-arbítrio, e quando Deus quer salvá-lo, Deus não tira do homem a liberdade, Deus abre a porta e o homem é quem escolhe entrar pela porta da graça. Então veja bem, pelo ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Porque apesar de muitos acharem que são pessoas boas e até merecedoras de alguma coisa, nada daquilo que você faz, nada das atitudes que você tem, por mais dignas que elas sejam, por mais louváveis que elas sejam, pode trazer a você salvação. A salvação é por meio da graça divina. Os seus atos podem ser bons, as suas atitudes podem ser louváveis, admiráveis, mas não pode salvar você. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos lá uma história sobre um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso, um homem bom. As atitudes de Cornélio eram atitudes admiráveis, louváveis. As pessoas podiam aplaudi-lo em virtude daquilo que ele fazia. Era piedoso. Mas Cornélio não era apenas piedoso. Cornélio, a Bíblia diz lá em Atos 10, que Cornélio fazia muitas esmolas, ajudava as pessoas, era dado a caridades.
e orava a Deus. Mas Cornélio não tinha salvação. Cornélio não era salvo. Aquelas atitudes, aqueles atos, aquelas boas obras, a caridade, a piedade, não fizeram de Cornélio um homem salvo. Por quê? Porque é por meio da graça, a graça divina que nós obtemos, alcançamos a salvação. Então veja bem, você pode fazer tudo que você quiser. Você pode ser bom, e nós precisamos ser. Você pode ser piedoso, caridoso, dar esmola. Você pode ajudar o próximo de forma assim bem voluntária, e nós precisamos ajudar, mas isso não vai implicar em salvação mais tarde. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da porta da graça, Cristo em nossas vidas, né? Por isso que a Bíblia está dizendo, por isso que o comentarista está dizendo assim: nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Nós ainda mortos, sem merecer, indignos, o amor do Senhor, ele foi incondicional para conosco. Não é isso que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi muito grande, uma imensidão incomparável, imensurável do amor de Deus nos alcançou. Veja bem, o seu Filho amado, o seu único, o seu unigênito, foi entregue por nós, não porque merecíamos, não por causa das nossas boas obras, da nossa piedade, dos nossos atos de compaixão, mas por causa do amor do Senhor. Ele entregou o seu Filho, o seu amor incondicional e incomparável. E agora, também, ele diz assim, nos amou, certo, e nos vivificou por meio da sua graça. Nos vivificou quer dizer o quê? Que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos numa vida de pecado, numa vida de negrura, de escravidão, nas garras do maligno, mortos de fato, mas Deus nos vivificou pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja bem, após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, certo? Que alteraram o quadro caótico da raça humana. Apesar de Deus enxergar toda a nossa podridão quando vivíamos em pecado, apesar de Deus enxergar todo o nosso imerecimento de vida deplorável, mundana, certo? Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. O quadro caótico da raça humana muda por causa da misericórdia de Deus. Como bem diz a Bíblia, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Que coisa maravilhosa, amados. É termos um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, como diz o salmista no Salmo de número 103. Que se compadece de nós como um pai se compadece de seus filhos. Que afasta de nós as nossas transgressões. Veja bem, as nossas transgressões ele afasta. Se compadece de nós como um pai. Ele não é, amado, um padrasto, vamos dizer assim. Não é alguém, amado, que não nutre amor por nós, mas é um pai amoroso, que quer resgatar-nos, e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é pai amoroso. Glória a Deus. Deus não colocou o homem no mundo, e colocou e disse, se vire, faça aquilo que você pode. Não, Ele nos colocou aqui e tem cuidado de nós. E tem trazido para nós a solução para a nossa regeneração, para a nossa nova vida, enviando o seu Filho por causa do seu muito amor, ou do seu grande amor. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, certo? Mas Deus, isto é, esse mais aqui é o diferencial. Mas, quer dizer, ele não olhou para as falhas,
Ele não considerou a nossa vida de pecado. Ele não olhou para o nosso merecimento. Ele não ligou se nós estávamos numa vida podre de pecado, certo? O mais aqui é o seguinte, que mais, apesar de tudo, mais Ele nos amou, mas Ele nos resgata, Ele nos tira de lá. O ato da misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, isto é, nós não merecemos nada, como eu já falei aqui, nada, apesar das boas obras, apesar daqueles que dizem assim, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou perfeito, apesar daqueles que dizem assim, você não merece a salvação é por causa de quê? Da bondade e da misericórdia, do amor e da misericórdia do Senhor, da graça de Deus, certo? Pois bem, a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ele não é apenas misericordioso, Ele é abundante. Esse abundante aqui, amados, é algo maravilhoso, porque apesar da graça, apesar de conhecermos Cristo como Salvador, às vezes agimos de forma errada. Às vezes as nossas atitudes são tão negativas, mas a abundante misericórdia do Senhor, mesmo assim nos abraça, nos perdoa, nos compreende, mesmo assim nos entende, né? Que coisa maravilhosa. O Senhor não chega assim e joga na nossa cara a nossa fraqueza, e joga em nós a nossa fragilidade. O Senhor não chega e nos esculacha como alguém que não presta, mas Ele diz, eu te amo, louvado seja o nome do Senhor, eu te amo, eu quero o teu bem, eu quero a tua salvação. E aí o Senhor joga no mar do esquecimento o pecado, os erros, e aí nós andamos de novo caminho direito. Por quê? Porque Ele não é apenas misericordioso, Ele é abundante em misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus não se mostra apenas, e essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou, certo? Essa abundante misericórdia procede do seu muito amor, é o que está escrito em João 3,16, seu muito amor, certo? O seu muito amor é esse, e ter enviado o seu Filho, que não pecou, que não merecia a morte, que não merecia o Calvário, mas enviou o seu Filho em substituição às nossas vidas. Ele é o nosso substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê que Deus fez isso? Por causa do seu muito amor. O seu muito amor foi o que fez isso. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede aos homens o mesmo benefício alcançado por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Maravilha, coisa boa, aleluia. Que coisa maravilhosa. Jesus morreu, Jesus sofreu, morreu, levou sobre si as dores, os pecados, as nossas falhas, e nós que o aceitamos como Salvador, olha aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Observe que nós que aceitamos como Salvador, o apóstolo Paulo diz assim, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, isto é, a misericórdia, o amor de Deus, deu-nos a nós os mesmos direitos de Cristo. Que direitos são esses? Aqui ele destaca, ressurreição, vida eterna e galardão nos céus. Jesus foi que fez toda a obra de salvação Jesus fez. Ele consumou no Calvário, Ele sofreu, Ele nos substituiu na cruz. Você sabe para quê? Para nós desfrutar, juntamente com Ele, dos mesmos benefícios. Dos mesmos benefícios. Isso prova o quê?
a abundante misericórdia de Deus, a abundante graça do Senhor. Então, quando você aceitou Jesus como um Salvador, quando você aceitou a Cristo, quando você deixou essa vida de pecado, quando você deixou de ser influenciado pelo diabo, você herdou vida eterna em Cristo. Salvação, ressurreição, galardão no céu, aleluia. Você herdou tudo isso juntamente com quem? Com Cristo. O mesmo direito que Cristo tem, você também tem em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. O terceiro ponto da nossa lição, amados, fala da salvação. A salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. E aqui, o apóstolo diz aos Efésios, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. É como já falei anteriormente, o exemplo de Cornélio, das boas obras, da piedade, de tudo de admirável que fazia. Mesmo assim não era salvo. Você não adquire, não alcança a salvação pelas suas boas obras. Não adquire salvação porque você tem atitudes admiráveis, porque você faz caridade, porque você é piedoso. A salvação não é por meio das obras, certo? Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Você já pensou se fosse pelas obras? Muitas pessoas iam conseguir algo maior, vamos dizer assim, ou ia conseguir e outras não, porque tem pessoas que podem fazer tantas boas obras, no entanto não faz. Mas se fosse uma garantia de salvação, talvez fizéssemos. Por isso que Jesus, ele nos garante a salvação pela sua morte na cruz do Calvário, isto é, pela graça. Ele executou o plano da salvação e deu-nos o direito de sermos salvos, abrindo a porta da graça, embora não merecêssemos, para que essa oportunidade, a graça, esteja derramada ou ao alcance de todos e não apenas de alguns. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de atos de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Que coisa maravilhosa! Nós que andávamos em delitos e pecados, distante de Deus, distante da verdade, agora somos livres, certo, das garras do mal, isto é, da morte, da condenação, e ainda temos comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, como diz lá em Hebreus, né? A nossa comunhão com o Senhor é algo, amado, presente, é algo visível. Nós desfrutamos da comunhão de Deus, da presença do Senhor em nossas vidas por meio da salvação em Cristo, aonde fomos libertos, né? Da escravidão, do pecado, da ira vindoura, certo? E alcançamos aí, portanto, a salvação, o livramento do poder da maldição, do pecado, da morte e a restituição, a comunhão com Deus, certo? Então, a salvação implica aí nessas coisas, comunhão com Deus, livre da morte, do pecado, da condenação, certo? Tudo isso por meio de Cristo. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. A porta da graça se abre, mas se você não tiver fé em Cristo, ou no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, você não vai poder obter a salvação. Por isso que ele diz assim, veja bem, olha o que ele fala, pela graça sois salvos por meio da fé. A porta da graça se abre e você, através da fé em Cristo, aceita-o, recebendo assim a salvação para a sua vida. A pergunta é assim, é a seguinte: você aceita a graça de Deus? Isto é,
Você tem fé de fato para aceitar a graça de Deus na sua vida e alcançar a salvação? Porque muitas vezes a gente ouve, gosta, sabe que é verdade, mas a fé não leva você mais longe. Você fica só naquele, eu acredito, eu sei que é verdade, mas a fé não ajuda ou não te faz dar o passo que você precisa dar para a salvação. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é, isso não vem das obras, certo? Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem... um minuto só. Veja, está dizendo assim, só recapitulando. A primeira expressão, isso não vem de vós, né? De vós, não é nós mesmos, certo? Não é de nós mesmos. E a segunda expressão não é pelas obras. Paulo aqui, ele faz essa ratificação, esse lembrete, certo? Fazendo-nos entender que não é de nós mesmos e não é pelas obras, a obra da salvação em nossas vidas. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. É como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as obras má. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Apesar das obras não implicarem salvação, uma vez salvos, nossas atitudes precisam ser atitudes admiráveis, louváveis, boas obras, certo? Por isso que nós precisamos entender que uma vez mudando de vida, uma vez aceitando Cristo como Salvador, as nossas práticas anteriores, erradas, não faz mais parte de nossa vida. Agora nós andamos em novidade de vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É como uma palmeira que joga no chão as cuncas velhas, os cachos velhos, as palhas velhas, e nasce novas cuncas, novos cachos, novas palhas, né? Aquelas velhas vai para o chão, vai para baixo, é jogada fora, lançado fora, certo? Não serve mais, não faz parte mais da nossa vida. Nós agora andamos em novidade de vida, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde hoje.